Fala pessoal da SpaceX, tudo bem? Professor Geografia aqui para o canal Geografia e para a plataforma gabaritalgelmilitar.com.br, especialista na prova da SpaceX, e hoje nós vamos falar de um tema que sempre aparece nas provas e pouca gente estuda. Dá uma olhadinha na questão. Então vamos lá para a questão, olha aqui. Em 1989, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil o pico de 0,636. Depois disso, apresentou reduções quase constantes, registrando 0,543 em 2009. O coeficiente Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um país o grau de. Então a questão quer saber o que o coeficiente de Gini ou índice de Gini vai medir a respeito, olha aqui, de um indicador socioeconômico. Então está relacionando aqui a sociedade e a economia. A, escolaridade de sua população. B, desigualdade de renda. C, desenvolvimento humano da população. D, qualificação da sua mão de obra. E, pobreza de sua população. Bora para a aula para ter embasamento para responder a questão. A questão fala, vem cá, de um indicador muito utilizado que é o índice Gini. Eu não conheço o índice Gini, eu conheço o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, no qual se utiliza expectativa de vida, renda e escolaridade para determinar um número. E esse indicador vai mostrar se o país tem uma condição boa de vida para o seu cidadão ou tem uma condição ruim para o seu cidadão. Já o índice Gini foi criado por Conrado Gini, italiano, em 1912, no qual ele vai publicar esse indicador na sua obra Variabilidade e Mutabilidade. Os políticos e estudiosos da sociologia, da economia e da geografia utilizam o cálculo de Gini para falar, sabe do quê? Vem cá, de desigualdade. Então você já deve ter acertado a questão, não é? Desigualdade, no caso aqui que a gente vai abordar de renda. Mas o indicador Gini pode ser utilizado, por exemplo, para desigualdade na educação. Ou pode utilizar também para desigualdade na problema muito grave no Brasil. Olha aqui, distribuição de terras. O índice Gini fala o seguinte: quando você está próximo de zero, você tem total igualdade. Isso é um ponto importante. Vou te dar um exemplo aqui, ó. É como se todo mundo do país recebesse o mesmo salário. E quando você está próximo de 1, você vai ter total desigualdade. Então, ó, o índice Gini vai variar de 0 a 1. Muito parecido com o IDH, que também tem essa variação. Então, ó, toda vez que aparece a discussão Gini, você vai lembrar da questão desigualdade. Trazendo para a realidade brasileira, já fazendo um gancho e ampliando a nossa aula, vamos pensar em Brasil, BR. O que nós temos? Desigualdade de renda? Sim. Nós temos o quê? Concentração. Essa é a palavra que vocês vão ter que carregar. No Brasil, em nenhum momento eu estou falando de distribuição igualitária ou um pouco menos desigual entre ricos e pobres. Então a gente não tem uma classe média muito grande para dar um equilíbrio nessa distribuição de renda.
Por exemplo, os Estados Unidos, você tem uma grande classe média que vai equilibrar um pouco, né, essa distribuição de renda. Como os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, que você tem uma menor desigualdade. Então a diferença do muito rico para o muito pobre no Brasil é um grande abismo. Nós chamamos isso de abismo social no Brasil, tá? Tanto na renda, que aí reverbera na educação, reverbera na distribuição de terra. Porque quando nós falamos de distribuição de terra, nós estamos falando também de dinheiro. Terra, ela se converte em capital. E capital é dinheiro. Concentração de terras no Brasil, sabe de quando dá início esses Paranauê? Desde sempre. Desde quando os portugueses pisaram aqui, dividiram nosso território em capitanias hereditárias, depois em sesmarias, depois saiu doando terra aí pra galera, e essa galera permanece até hoje com a posse dessa terra. Por isso que no Brasil nós brigamos pela reforma agrária. Por isso que você tem movimentos do campo que lutam para a distribuição de terra. Porque nós temos o quê? Concentração. E a mesma coisa na educação, na distribuição de terra, nós temos o quê? Um abismo social, uma grande diferença entre ricos e pobres. A diferença é absurda. Beleza, pessoal? Curtiram essa aula? Explicação rápida, direta e objetiva naquilo que cai aqui no Sábado Militar da SpaceX. Tamo junto e vamos estudar com a gente. Olha aqui, gabaritagelmilitar.com.br, a minha plataforma do professor Silvestre, do professor Baglini, curso de humanas focado, nada de brincadeira, aqui é em cima do conteúdo e a prova de geografia da SpaceX é tensa. Tamo junto, pessoal!